3 casos de intolerância chamaram a atenção na semana que passou. O pai que matou o filho por participar de uma ocupação, a agressão ao jornalista Caco Barcelos, da Rede Globo, e o grupo de manifestantes que invadiu a Câmara para pedir a volta da ditadura militar. O que gera esse sentimento de intolerância? Qual o limite da diferença ou das diferenças de ideias, ideais ou ideologias? Este é o assunto que a gente discute a partir de agora com o sociólogo Marcelo Diziuta e o psicólogo Ramiro Figueiredo Catelan, mestrando em Psicologia Social e Institucional pela URGS. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Sei que é um tema difícil, espero que aqui, se a gente discordar em algum momento, a gente seja tolerante e possa fazer um bom debate, um bom diálogo. Estou lembrando agora, está todo mundo compartilhando no Facebook, frases do Zygmunt Bauman, filósofo alemão, não, polonês, agora me deu um branco, tá? Daqui a pouco eu lembro. Bom, enfim, e o Bauman dizendo que as redes sociais estão fazendo um mal muito grande para o mundo na medida em que não estão estimulando o diálogo. E eu vou dar um exemplo. Se eu não gosto da ideia do Diziuta, eu vou lá e ou excluo ele da minha amizade, e ele nunca mais vai aparecer na timeline, ou se eu não tiver coragem para fazer isso, porque ele vai me perguntar, por que tu não é mais meu amigo? E a gente é amigo no Facebook, né? E aí, o que acontece? Eu vou lá e deixo de seguir ele. Então ele parece que é meu amigo ainda, mas eu não sigo e não vejo mais as ideias, opiniões do Diziuta. Tá? Vamos começar por aí. Vocês acham que o Zygmunt Bauman está falando uma verdade quando a gente diz que as redes sociais estão blindando a gente a tal ponto de não interagir mais com nenhum outro ser humano que pensa diferente? Olha, realmente acho que o Bauman toca no principal. Nós temos essa onda de intolerância muito grande exposta, mas ela sempre esteve aí. Esses sujeitos intolerantes, esses raivosos, esses reacionários, o reacionário é o sujeito que reage à mudança, né? Que não gosta da mudança, o conservador, aquele, né, mais radical. Eles sempre estiveram aí. Só que, como a gente viveu uma fase de mudanças que veio ali com a globalização, com a mistura das culturas, esse povo teve um pouco quieto. Mas quando aparece o Facebook, aparecem essas mídias sociais que reverberam livremente opiniões e você ainda pode se esconder atrás de fakes, atrás de um monte de subterfúgios, e isso começa a se espalhar. A gente tem que lembrar assim, o discurso nazista da Alemanha também, ele sempre existiu. Mas onde é que ele toma conta de toda aquela população? Com o advento do rádio. Sim. Ali os discursos do Hitler se espalharam por toda a Alemanha e por toda a volta, a Áustria, tudo, né? E a gente tem agora também uma nova tecnologia, a internet, as redes sociais, que estão reverberando esse discurso. Então aquele sujeito que estava sozinho, em casa, com seu ódio reprimido no peito, começou a ver que tem iguais, começou a assumir esse discurso, a compartilhar ele, e aí tu vai pro extremo, né? Onde pais agridem filhos, onde repórteres são confundidos com a empresa de comunicação, porque o repórter é um trabalhador, o Caco Barcelos é um funcionário. Se você tem alguma contrariedade contra a empresa que ele trabalha, ele não é o culpado, ele é um trabalhador. Quando a gente vê, uma vez, a pessoa sobe no ônibus, o ônibus está cheio, está atrasado, o cara xinga o motorista, xinga o cobrador. Não são empresa de ônibus. O Caco Barcelos não é a empresa de comunicação que ele trabalha. O Congresso, ele pode estar com problemas, e a gente pode citar vários problemas que o Congresso tem, mas o Congresso fechado, como na ditadura, é muito pior. Certo? Vamos mudar o Congresso, não acabar com o Congresso, né? Sim. Então essas coisas ganharam dimensão com as redes sociais, mas elas sempre estiveram ali, não vamos se iludir que isso é de agora. Isso é muito antigo. Ramiro. Eu acho que essa questão das redes sociais, ela acaba facilitando com que as pessoas criem uma espécie de bolhas, assim, né? Então, tu vai estar ali, tu vai estar curtindo uma postagem, alguma interação com alguém que tu conhece e que tu compartilha de determinada visão. Uhum. Quanto mais tu curte aquilo, mais aquilo tende a aparecer por funções dos algoritmos, né, da rede social. Isso reforça a impressão de que só existe o pensamento que é convergente com aquilo que a gente pensa, né? Uhum. Isso é muito danoso para a diversidade, né? Tu acaba não conseguindo conviver com o pensamento que é diferente. Isso é bastante perigoso. Assim, tu gera uma falsa impressão em vários polos, assim, de que o mundo está correspondendo àquilo que tu mesmo pensa, quando, na verdade, existe toda uma pluralidade de pensamentos e de crenças que estão colocadas no mundo, e a gente acaba não tendo acesso a isso, né? Por conta desse efeito nas redes sociais. Agora, eu lembro de outro pensador, acho que foi
Humberto Eco, esse eu não posso confirmar, porque muitas coisas que aparecem na internet, às vezes a gente lê e vai pesquisar, enfim, não foi bem isso que ele disse, mas resumidamente a ideia que ele diz é que os idiotas sempre existiram, só que agora as redes sociais potencializam ou dão voz, dão, né, espaço ou dão visibilidade, né? Então, dá pra gente chegar pelo menos num consenso agora de que a culpa especificamente não é da rede social, e eu acho que não é isso que o Zygmunt Ela é uma forma de expressar, né? É uma forma de expressar. Ou seja, o ser humano, como o Dzilta disse, ele sempre teve seus problemas em conviver com ideias diferentes. O problema é que agora essas ferramentas, aplicativos, redes sociais, enfim, aparelhos como o celular, eles estão criando mecanismos que vão potencializar esse tipo de proteção de bolha e que vai alterar, então, nossas práticas culturais que estão ficando violentas. Ou seja, uma manifestação já não é mais uma transmissão de ideia, e sim, às vezes, um ato pode ser de vandalismo. Cara, né? outra coisa, jamais a gente tem que pensar em censurar ou acabar com as redes sociais ou limitar a internet. Isso é muito bom, porque pelo mesmo mão que vem toda essa coisa ruim, a gente tem possibilidade de ali combater isso com ideias positivas, com ideias de tolerância, como o colega que estava falando. O que a gente tem que ter claro é o seguinte, é a educação, é na convivência que a gente vai conseguir mudar isso aí, a gente entender as diferenças, as qualidades e diferenças que tem em cada um, né? A gente tem que entender outra coisa também. Esse discurso, como ele ressurgiu agora e com muita força, ele contrapunha o discurso de esquerda, que era um discurso dominante na América Latina até pouco tempo atrás, né? E assim muita gente faz também um uso oportunista disso. Por exemplo, vocês não podem achar que o Donald Trump acredita nas coisas que ele diz. Ele é um cara extremamente pragmático. Ele fez aqueles discursos de ódio todo para ganhar a eleição. Agora, os próprios dispositivos da democracia americana vão conter aquela ódio todo do Trump. Ele usou aquilo para se eleger. Nós temos no Brasil um movimento chamado MBL, Movimento Brasil Livre, que se criou ali na volta das mobilizações pró-impeachment, tudo, se acirrou, está cada vez com um discurso mais radical. Esse movimento ele já cobra mensalidade, ele já tem gente infiltrada em partidos à busca de poder, ele provavelmente em breve deve se tornar um partido político. Então existe gente também que está fazendo uso desse discurso para benefício próprio, para arrecadar grana, para chegar no poder, tudo. E isso é pior ainda. Porque além de você não ter isso claro ideologicamente, você espalha isso de uma forma tão pobre, mas tão pobre, tão vazia, que aí a prática vai ser também pobre e vazia. E quando a gente fala em prática pobre e vazia, a gente fala em violência, fala em exclusão, fala em ódio. Aí é o problema, né? Fragmentos de informação que em um determinado momento, Ramiro, parece que democratizaram a informação ou deixaram mais acessível, mais fácil, em pílulas, doses, hipertextos, hiperlinks. Isso também não tem um problema, essa superficialidade das ideias também não é um problema, na medida em que eu vou puxar aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, pessoas que são de direita têm sido identificadas com pautas de esquerda. Esse movimento híbrido de ideias, isso pode colaborar. Para muitos pode parecer uma pluralidade, para outros pode parecer uns argumentos superficiais rasos que na hora H não vão se encaixar ou combinar. A superficialidade, ela está no cerne, ela está na base do fenômeno do preconceito, né? Eu acho importante a gente deixar claro que quando a gente está falando de manifestações relacionadas a preconceito e intolerância, a gente não está falando simplesmente de um fenômeno individual ou relacionado à cognição particular da pessoa. Assim. A gente está falando de um fenômeno que é orientado de acordo com estereótipos que são produzidos em cada momento cultural que a gente passa, né? Então, a gente está vivendo atualmente um momento político no país e no mundo, de forma geral, assim, bastante conservador, bastante deletério, que dá vazão ao surgimento e ao reforço de determinados preconceitos e determinados estereótipos, né? A questão que eu tinha falado antes da simplificação. Como é que funciona o preconceito de uma maneira geral? Né? O preconceito é uma atitude, é uma forma que a gente acha de generalizar as pessoas. A gente cria determinadas generalizações e atribui às pessoas determinadas características. Né? Então, a gente cria avaliações na pessoa pelo simples fato, por exemplo, dela pertencer a algum grupo, de alguma minoria sexual, por exemplo. E, a partir disso, a gente vai desenvolver determinadas crenças a respeito disso, vai desenvolver determinadas respostas emocionais e, consequentemente, ter algum tipo de comportamento, reação direcionada a essas pessoas. Né? Quanto mais
simples, quanto mais superficial é uma ideia, mais a gente tende a reforçar esse preconceito, né? Eu acho que é fundamental que a gente possa pensar em complexificar fenômenos que são, por si, complexos e não agir com base em estereótipos, em simplificações, em generalizações que são rasas e que não correspondem à realidade, muitas vezes, né? Desculpa, mas Zilta, vou te dar, Zilta, o tempo agora, só vamos atender o nosso telespectador. Tá liberado, abriu, 998... já esqueci de novo, gente. Com esse 9 tá me atrapalhando todo. 9588-2374. 9 antes, esse é um novo número a mais, né, um dígito a mais. 9588-2374. Já tradicionalmente você já sabia o nosso WhatsApp. Pode participar, assim como o Jair da Restinga, que já botou na sua agenda e participa sempre aqui do programa. Obrigado pela audiência, Jair. Boa tarde a todos. Tem como descobrir as ideias ou o comportamento de uma pessoa pelas postagens dela nas redes sociais? O Ramiro lembrou bem. Não só tem como o Facebook mesmo sabe, através dos seus recursos tecnológicos, né, dos logaritmos, da tecnologia da informação, indicar o que a pessoa mais gosta e começar a dar o feed, alimentar a página dela com o que ela gosta. Os RHs de empresas já pesquisam o Facebook das pessoas que disputam vaga, né? Isso é normal já, você entender a pessoa pela sua rede social. Mas eu só queria voltar na questão dos sujeitos que não tem mais critério para a coisa. E o ódio vem também da falta de critério, da falta de criticar a coisa como você está vendo. Por exemplo, você tem gente que acha que a pessoa com 16 anos deve ser punida. Deve ser punida pelo seu crime, pelo que faz, porque já é consciente do que faz, porque tem noção do que faz, porque é consciente, tudo. Ok, com 16 anos, ok. Mas se essa mesma pessoa com 16 anos ocupa uma escola porque ela quer melhoria na educação, ela é muito jovem para saber disso, ela está sendo manipulada, o que esses moleques querem, vão para casa porque são os piá, sabe? Se você tem 16 anos para assumir o seu... Se você é a favor que a pessoa com 16 anos assuma o seu crime, você tem que entender que a pessoa com 16 anos tem a capacidade de discernir o que é bom ou o que é ruim para sua escola e lutar por isso. Então você tem que ter o mesmo peso e a mesma medida para a mesma coisa. E as pessoas não têm, sabe? As pessoas têm um momento em que a verdade não corresponde mais à totalidade. O que é verdade para uma coisa não é mais verdade para outra. E isso é perigoso. E aí veio o que eu acho que o Ramiro estava querendo nos dizer sobre esses drops, pílulas, né, que a gente usa. Eu falei de pensamento híbrido. Olha, eu vou escolher em determinado contexto o que vou pensar. E eu percebo que muitas pessoas trocam até mesmo de opinião dependendo do contexto. Não, se o meu filho não está na ocupação, ou se o meu filho não é criminoso, eu vou pensar de um jeito. Agora, se o filho da minha vizinha ou alguém mais próximo, aí eu já começo a pensar de uma outra maneira. Que tu toca no aspecto afetivo do preconceito, né? Contextualiza de alguma forma. Tem vários estudos que mostram que uma das estratégias mais efetivas para reduzir preconceito é tu ter mais contato afetivo, emocional, comunitário, com pessoas que são alvo desse preconceito, porque o preconceito ele parte de pressuposições que geralmente estão equivocadas, ele parte de generalizações, de crenças equivocadas. Então, à medida que a pessoa consegue entrar em contato com aquilo que é diferente, o preconceito ele tende a ser reduzido, ele tende a ser esclarecido. Imagina se colocar no lugar do outro. Tá faltando muito diálogo, assim. Quando a gente entra numa conversa com outra pessoa, a gente já sai na conversa querendo falar, né? Então, o espaço para escuta fica muito reduzido e isso prejudica bastante as relações interpessoais e acaba reforçando determinados tipos de preconceitos em alguns contextos específicos. Preconceito muitas vezes está ligado ao estereótipo, tu citaste essa palavra. Vamos falar um pouquinho de estereótipo. A gente viveu aqui a era do coxinha e mortadela, entre outros, né? Walter Lippmann, outro pensador, que diz que o estereótipo ele resume uma ideia, ele é extremamente raso e tem uma intencionalidade. E a gente está vendo isso nos diálogos, nas discussões. A primeira forma de se discutir hoje é desvalorizar ou depreciar o outro, o debatedor, por exemplo, quem está na discussão. Isso tem acontecido cada vez mais. Eu não vou discutir com esse coxinha, eu não vou discutir com esse mortadela. É aquilo que o Marcelo estava falando antes. Esses estereótipos eles são usados como estratégias políticas por determinadas pessoas, por exemplo, o Donald Trump ou o Jair Bolsonaro, como uma ferramenta política para movimentar o eleitorado, para articular o convencimento das pessoas. Há uma intencionalidade por trás disso, né? E não é à toa que isso acontece, né? Então, às vezes a pessoa não está concordando necessariamente com aquilo, mas ela sabendo que o estereótipo está presente na sociedade, está presente em determinado contexto, ela vai se utilizar daquilo, né? Como uma ferramenta política. Exatamente. Né?
Marcelo, a gente tem mais uma pergunta aqui. Vamos dar uma olhada. Ramiro Cândida, de Porto Alegre. Acredito que esses nosferatos da intolerância sempre estiveram presentes na sociedade. Muito bem, a gente iniciou a conversa falando sobre isso, né? Esperando um momento para agir. Isso é muito perigoso, pois nunca sabemos quem são. E esse também é um problema daquilo que a gente está dizendo. Às vezes o cidadão, em um determinado ambiente, em um determinado contexto, vai se utilizar de um estereótipo com uma intencionalidade, né? E em outro determinado momento ele pode pensar o contrário. Uma roda de amigos vai pensar de uma maneira diferente ou vai expor uma ideia de uma maneira diferente. A gente assume diferentes papéis em diferentes contextos ao longo da nossa vida, né? Eu achei interessante esse comentário porque ele me faz lembrar de uma seguinte situação. O preconceito, ele é tido no discurso social, de uma maneira geral, como algo da psicopatologia, da doença mental. Então, quem é preconceituoso é doente ou alguma coisa relacionada a isso. Eu acho bastante importante que a gente possa humanizar o preconceito. O que eu quero dizer com isso? Entender que o preconceito é um fenômeno que está presente nas relações dos seres humanos, que todo mundo tem determinados tipos de preconceitos relacionados a diversos fenômenos, a diversos grupos. A questão é a gente poder se dar conta disso, né? A questão é a gente poder entender o preconceito como uma atitude que é composta de crenças, de afetos e sensações e de comportamentos. Quando a gente desumaniza o preconceito, a gente tende a não conseguir olhar para os nossos próprios preconceitos, que às vezes a gente reproduz sem se dar conta, e a partir disso a gente não consegue transformar. Então, a primeira coisa é assim, reconhecer que o preconceito é uma atitude, sendo uma atitude é um aprendizado, sendo um aprendizado ele pode ser modificado, pode e deve ser modificado. Porque se tu toma o preconceito como uma coisa extremamente interior da pessoa, que é de uma pessoa má, bom, aí a gente é um essencialismo, então a gente fica sem muitos recursos para poder modificar esses preconceitos que estão baseados em estereótipos, né? A gente precisa agir sobre esses níveis. A gente tem preconceito, né? A gente tem uma série de preconceitos pelo desconhecimento. Há pouco tempo atrás, a gente esteve participando de um evento junto de educadores sociais, e era ali junto na URGS, estava tendo aquela ocupação, e nós ali junto, dialogando com a galera, numa boa, e a galera se identificando com a gente, vai lá. E aí, qualquer fagulha gera um estouro hoje. Por exemplo, eu tenho críticas à reforma do ensino médio, mas eu consigo ver pontos positivos. E eu sou um cara que acha que pior que o ensino médio aí não vai ficar. Então, a gente tem que discutir a mudança. Aquele espaço não é... Daí, não é isso, aqui é contra. Sabe? Eu falei assim... Tá, ok. Não posso nem argumentar. Ok, eu também sou contra, mas quem sabe a gente dá uma olhada. Não, então aquele próprio espaço já estava desenhado para não discutir. Espaço altamente legítimo, apoio às ocupações, ok, mas ali eu senti um pouquinho de tolerância. Eu tentei dialogar um pouco e eu vi que as pessoas não conheciam. Nem eu conhecia e nem ninguém que estava ali conhecia muito sobre a reforma do ensino médio. E acredito que quase ninguém conheça. Mas está se tendo uma discussão muito vazia e algumas coisas que chegam. A gente pode transformar coisas negativas em coisas positivas, que nem ele falou, sabe? A pessoa ter um preconceito, ser trabalhado, isso trazer outros elementos para dentro disso e daquele tua imagem errada, tu criar uma imagem positiva de alguma coisa. Se a gente é contra alguma coisa, a gente pode se tornar a favor dela, transformando ela numa coisa boa. A coisa que nasce ruim, ela necessariamente não precisa morrer ruim. Como aquela que nasce boa também, não vamos se... Aquelas pessoas com o melhor das boas vontades, mais abertas, com a mente aberta, não sei o quê, elas não são de todas santas e de todas puritanas também. Por isso que todo mundo gosta da seriado aquele, pelo menos, o Game of Thrones, né? Porque ninguém é 100% mal e ninguém é 100% ruim. Né? Não nasce naturalmente. Isso que o Marcelo está falando diz respeito a uma coisa assim, é preciso haver espaço para divergência e para construção através da diferença, né? Se a gente começa a se fechar muito nos nossos grupos, nas nossas bolhas e não consegue achar um espaço de intermediação para construir a partir do diálogo, fica muito difícil produzir outros cenários. Para combater racismo, preconceito, homofobia, etnocentrismo, entre outras coisas, muito se fala em relativizar. O Marcelo estava dando um exemplo de processo de relativização, onde a gente observa prós e contras de todos os lados, de todas as ideias. Para que isso aconteça, aí é que vem a pergunta. Conhecimento, estudar, essa é a chave para que a gente possa
contextualizar, para que a gente possa relativizar alguma ideia? Certamente. Porque o que eu vejo, a pessoa não quer nem ler. Certamente, não quero falar sobre. Certamente. Estudar, ir a fundo, ouvir os dois lados, não ser dogmático, ó. Se vem daquele lado, aquele lado é o lado que vem a verdade, e se vem daquele lado é o lado que vem a mentira. Conseguir se abrir, né, de uma certa forma, para ouvir opiniões e você formar a sua. E assim, ó, e não ter medo de ir contra a corrente, às vezes. Às vezes você pode ser a única pessoa que tá olhando através daquele ponto de vista. Não desmereça os outros, mas não abra a mão do seu também na onda, sabe? Olha, eu acho isso, eu vou me reservar, ficar Melhor com o meu... ficar quieto, aquela famosa, né? Ficar quieto, mas não... Claro, a polêmica, ela tem que ter um limite, né? E a rede social, por outro lado, você pode estar num dia ruim, você pode estar não sei o quê, diferente de um espaço que você está preparado, que você vem aqui, a gente debate, a gente está numa mesa de bar com amigos, a gente está entre amigos só. Na rede social, você não é todo mundo ali seu amigo confidente, não é todo mundo que lhe conhece ali em mil e tantos amigos que você tem ali na rede social. Verdade. Alguns interpretam errado. Eu conheço, são meus amigos aqui dentro, aqui, esses câmeras, tudo aí, mas lá são tudo traíra, né? O acesso à informação de qualidade, ele é um dos elementos essenciais para poder combater o preconceito. Não só, como eu havia mencionado anteriormente, porque tem aspectos relacionados a sensações, a afetos, que precisam ser modificados com base na experiência, né, na aproximação com aquilo que é diferente, mas, sem dúvida, poder qualificar a informação para combater o vazio do estereótipo e a distorção que esses estereótipos geram, muitas vezes, é fundamental, porque senão a gente vai ficar sempre preso a ideias superficiais, simplistas, que não necessariamente correspondem à realidade. Na área da psicologia mesmo, vencer os medos. Às vezes as pessoas não se aproximam, né? Não têm um contato por medo, né? Não tem um contato com o diferente. Por desconhecimento. Né? Por Sim. desconhecimento, por desconhecimento uma certa aversão e intolerância ao que é diferente. Eu acho que esse é um dos elementos centrais, assim, a gente poder caminhar cada vez mais em direção a poder promover espaços de diálogo e de reconhecimento e validação da diferença, né? Nós não somos todos iguais e nós não precisamos ser todos iguais, né? A gente pode reconhecer o outro enquanto uma pessoa diferente. E isso não vai significar que que o que é nosso vai ser desintegrado ou não vai ser válido. É possível achar pontes de intermediação nesse sentido, né? Bom, amigos, quero agradecer a presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos e que a gente possa, a partir desse diálogo hoje, concordamos em muitas coisas. Por exemplo, se eu conheço o Desiudo, se eu começar a falar de futebol, ele já vai puxar para o Grêmio, já vou puxar para o Inter, já vou puxar para o Grêmio, mas a gente convive bem em outros momentos, politicamente, seja no esporte. Hoje as discussões estão até mesmo dentro de um condomínio, né? Eu quero a lixeira aqui, não, mas a lixeira tem que ser dessa cor. As pessoas precisam aprender a discutir. Qualificar suas... Reaprender, porque a gente já discutia antes. E isso talvez seja o mal da Uma discussão com base em assertividade, Sim. em respeito, no princípio da não agressão ao outro, né? Que a partir daí a gente consegue Busca construir de convergências e não de conhecimento. Eu não preciso vencer a pessoa, eu posso convergir com a pessoa. Lembrei de uma que agora não foi um grande pensador, foi meu pai que me ensinou. Uma boa negociação, negociação qualquer uma, não é onde eu ganho ou onde ele ganha, é onde todos ganham. Todos têm que ganhar de alguma forma. Bom, mais uma vez, obrigado, sejam bem-vindos e que esse diálogo hoje, que vai ser reapresentado às 10 da noite, possa estimular você de casa, especialmente dentro, porque a gente teve esse caso do pai e do filho, você em casa, discuta com o seu pai, com a sua mãe, numa boa, exponha as suas ideias, se você defende a ocupação, por exemplo, seu pai é contrário, ou vice-versa, tanto faz. Leve o pai na ocupação. Boa, vença o medo dele. Leva de o pai chegar na até lá. ocupação. Mais uma vez, obrigado, Ramiro, obrigado, Marcelo Desiudo, sejam sempre bem-vindos, tá bom? Obrigado.